Enfim, chegou o dia 7 de agosto. É isso aí. Hoje estamos estreando aqui no canal Ricardo Santos, historiador, o quadro Fala Pastor. Nós entrevistamos vários pastores de diferentes segmentos religiosos e hoje nós vamos começar com o pastor Milton Torres. Pela infância que ele teve, ele não poderia ter chegado onde chegou. O que foi que aconteceu? Quais os desafios? Esperamos que por meio dessa entrevista você possa identificar se ele é tradicional, se ele é liberal, conhecer a sua história. Então, vamos lá, todos nós juntos vermos essa entrevista. Milton Torres, que prazer ter você aqui em nosso canal. É um prazer estar aqui com todos, né? Não apenas com você que vai me entrevistar, Ricardo, uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, mas é um prazer também estar falando para o seu público, né? E eu espero que Deus nos abençoe nesta noite e que esta entrevista possa, de alguma forma, ser produtiva, possa ser uma entrevista agradável e que possa dar alguma contribuição para a vida daqueles que nos assistem e daqueles que nos veem. Muito bem, pastor Milton. Nós vamos começar com algumas perguntas que têm a ver com as questões bibliográficas suas, para que aquelas pessoas que não te conhecem, pelo menos, passem a te conhecer, para que depois possamos fazer aquelas perguntas de cunho popular que as pessoas estão fazendo por aí. Lembrando que, para responder essas perguntas, não precisa de um especialista, porque aqui nós temos apenas a opinião de um pastor. Isso quer dizer que é bem diferente da opinião de um especialista. As pessoas estão interessadas em saber quem é o pastor, se ele é tradicional, se ele é liberal. Então, antes de falarmos do arqueólogo, do doutor, do pós-doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você teria a dizer para uma pessoa hoje de 8 anos de idade que viu seus pais saírem de casa, um pai violento, e que essa pessoa, nesta idade, vive com medo da vida? Você teria alguma coisa a dizer para essa pessoa? Olha, pela sua descrição, parece que você está falando da minha vida. Você está me perguntando assim, o que você diria para você mesmo depois de tanto tempo? Esse detalhe que você contou aí foi um detalhe da minha experiência de vida, né? Meu pai saiu de casa quando eu tinha 8 anos de idade e, obviamente, isso provocou um impacto muito grande na minha vida, porque éramos muito pobres, morávamos numa comunidade em Belo Horizonte, e eu posso descrever exatamente a minha vida naquele período como você descreveu agora. Eu não sabia que você tinha ciência desse detalhe da minha vida, mas era realmente uma vida de medo, né? A minha infância começou assim, eu tinha medo de tudo, era muito medroso mesmo e sofria muito por isso, porque as pessoas não compreendiam de onde vinham as minhas fobias, né? Eu posso dizer que foi um período difícil da minha vida. E o que eu teria para dizer para mim mesmo, se eu pudesse viajar no tempo e voltar até aquela criança de 8 anos, era de que eu diria que a gente pode ter mais confiança em Deus, mais confiança nas pessoas. E hoje, quando eu olho para trás, eu me deparei com mais pessoas que contribuíram para a minha vida, que foram influências positivas do que influências negativas. Ou seja, aquele temor que eu tinha inicialmente na minha infância era um temor que não se justificaria na minha trajetória. Como eu lhe disse, eu tive mais pessoas que me ajudaram na minha carreira, no meu crescimento pessoal, na minha existência como pessoa. Eu tive mais contato com pessoas que me ajudaram do que com pessoas que me atrapalharam. Que bom ouvir isso de você, Milton. Eu pesquisei sua vida. Claro que eu pesquisei. E essa pergunta, ela foi muito intencional. Nós queríamos ouvir o que você teria a dizer para essas pessoas, porque tem crianças que veem essas entrevistas,
crianças, quer dizer, adolescentes que veem as entrevistas, pré-adolescentes, professores, e algumas das perguntas que nós vamos fazer aqui são perguntas que eles fazem para a gente. E você, com essa experiência de vida, você falou algo que você viveu. E foi muito bom ouvir essa resposta cheia de esperança, onde você focalizou o copo quase cheio ao invés daquele copo quase vazio. Mas você que está ouvindo essas respostas, não esqueça de comentar. Aqui neste canal, você só não pode falar do nosso convidado, mas das respostas dele, você pode discordar, você pode perguntar o que quiser. E enquanto você digita aí, nós vamos para uma segunda pergunta aqui. Hilton, o seu pai era muito violento com você? Conta um pouquinho dessa experiência, como foi essa relação com o pai violento? Meu pai não era necessariamente violento comigo. Ele era violento com outras pessoas. Os meus vizinhos, as pessoas que moravam na minha rua, todas essas pessoas tinham medo do meu pai. E por isso, até as demais crianças não gostavam muito de brincar comigo, porque os próprios pais dessas crianças proibiam as outras crianças de brincarem comigo. Então, eu confesso a você que meu pai só me deu uma surra na vida, embora tenha uma surra que quase me matou. Aquele tipo de surra que depois você tem que tomar banho com água de sal. Não sei se você entende do que eu estou falando, mas realmente ele me bateu muito. Mas foi uma única vez que ele me bateu. Mas eu vi o meu pai agir violentamente com outras pessoas, principalmente com a minha mãe. Eu vi o meu pai bater na minha mãe, e bater muito na minha mãe, várias vezes. Eu vi arrastar pelos cabelos, e batendo nela e arrastando pelos cabelos. Eu vi arrancar a roupa da minha mãe no meio da rua, assim, batendo nela e rasgando a roupa dela. Eu vi quebrar uma garrafa na cabeça de uma pessoa. Eu o vi ser preso várias vezes pela polícia. Vi o meu pai entrar no carro da polícia, ser levado. Fui visitar o meu pai várias vezes na prisão. Tinha ciência de que meu pai atirava nas pessoas, matava as pessoas. E isso tudo produziu um impacto na minha vida. Meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro do nome do advogado dele, José Murilo de Castro. Porque era com tanta frequência que esse advogado tinha que vir para tirar meu pai da cadeia ou para fazer algum outro tipo de coisa. Eu estive em situações de visitar meu pai na cadeia em que minha mãe passou passava por inspeções, né? Ela reclamava muito que as pessoas que iam fazer a vistoria dela para permitir que ela entrasse na cela, às vezes se aproveitavam dela. Não era uma vida fácil, era uma vida difícil, né, de viver com uma pessoa que era tão violenta. Uma vez a minha bola caiu na casa da vizinha, e essa vizinha, porque ela já era uma senhora muito idosa, pegou uma faca e rasgou a minha bola, porque a bola caiu em cima do canteiro dela. Meu pai foi lá, arrebentou a porta, entrou na casa, xingou essa mulher de tudo quanto era tipo, de tudo quanto era possibilidade. O filho dela, que estava lá, que já era um adulto, ele xingou o filho dela de tudo quanto era jeito, e com uma arma na mão, dizendo que ia matar os dois se eles falassem alguma coisa. O meu pai colocava a arma na minha mão e me mandava correr atrás das pessoas para dar tiros nas pessoas. E isso eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu não sei se essa arma estava carregada, eu era pequeno demais para poder me lembrar desse detalhe. Mas eu me lembro de estar com a arma na mão e o meu pai me dizer para atirar nas pessoas, inclusive na minha própria mãe. Ele fazia isso como se fosse uma brincadeira, de me colocar para correr atrás da minha mãe com a arma na mão. Tudo isso antes dos 8 anos de idade. Então ele não era violento comigo, mas ele era violento com as outras pessoas, e eu testemunhava essa violência. Amigos que estão ouvindo aqui o nosso canal e vendo, onde esse cara chegou, ele não poderia ter chegado por essa história que ele está contando. Algo deve ter acontecido na vida dele. E, se você continuar até o fim, certamente você vai conhecer um pouquinho dessa história aqui. Milton Torres, eu soube que você já foi frequentador de movimentos estudantis. Conta essa história para a gente. Como é que foi essa fase?
É verdade. Quando meu pai saiu de casa, eu me lembro nitidamente que eu falei para minha mãe, né, minha mãe estava desesperada porque ela trabalhava, mas ela ganhava um salário mínimo. E ela trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, contando vacinas numa câmara frigorífica. Ela odiava esse trabalho, ficar ali contando as vacinas. Mas no dia que ele foi embora, eu falei para ela assim, mãe, não se preocupe, a nossa vida vai melhorar. Porque eu tinha convicção de que sem a presença do meu pai na nossa vida, as coisas tinham que melhorar. Não era possível que as coisas piorassem. Então, com isso, eu tive que ir à luta. Eu comecei a trabalhar oficialmente com 12 anos de idade. Naquela época, você precisava de uma permissão do juiz para poder começar a trabalhar aos 12 anos de idade. E como eu era rimo de família, eu era o filho mais velho de uma família sem pai, cuja mãe ganhava um salário mínimo. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo. 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Aos 14, a minha carteira profissional foi assinada. E ela foi assinada ininterruptamente durante a minha vida, até eu me aposentar. Né? Então, eu tinha mais do que tempo suficiente, eu só tive que aguardar completar 60 anos de idade, porque tempo de trabalho eu já tinha há muito tempo. Então, ao sair de casa e passar a ser o provedor da família, eu comecei a me sentir mais independente. E era na época da ditadura. E eu sei que muitas pessoas romantizam a ditadura hoje em dia, mas eu vivi a época da ditadura. E eu vi o que acontecia com os meus professores, que às vezes sumiam na sala de aula. Eu sempre estudei em escolas públicas. E na época que eu fazia o ensino médio, quando eu me envolvi com movimentos estudantis, eu estudava na escola estadual Milton Campos, que era a principal escola estadual da cidade de Belo Horizonte. Então, ela era conhecida como Estadual Central. Eu estudava nessa escola e era uma escola difícil de você entrar. Quando eu fiz a seleção, havia uma competição de 18 candidatos por vaga. Não era realmente muito fácil entrar no Estadual Central. Eu comecei a estudar ali, vários dos professores eram os mesmos professores que ensinavam na Universidade Federal de Minas Gerais, somente que num nível de segundo grau e não do nível superior. E esses professores, então, de vez em quando sumiam na sala de aula. Ninguém sabia o que acontecia com eles. E, por causa disso, nós, estudantes, começávamos a ir às ruas para protestar. E o DCE, que era o Diretório Central de Estudantes, eles achavam que era melhor que fossem os alunos do ensino médio, porque a polícia tratava os alunos do ensino médio com mais paciência do que tratavam os alunos universitários. Então, várias vezes eu me deparei com os cães da polícia na rua, a polícia jogando os cães em cima da gente, jogando bombas de efeito moral. Não foi um período fácil. E era um período que eu saía às ruas para protestar contra a ditadura. E eu conhecia as músicas do Geraldo Vandré, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, era a música que a gente cantava na rua para poder protestar. Então, essa foi uma parte da minha adolescência, né? Dos 15 aos 18 anos, eu estava nas ruas protestando contra a ditadura. Milton, como foi importante essa sua descrição? Nós vimos aí a história viva. É alguém que vivenciou esse momento e está aqui apenas relatando o que aconteceu. Certamente, o que você falou vai ao encontro de várias descrições que algumas pessoas têm estudado nas escolas, nas universidades. Claro, existem as ideologias que procuram favorecer ou desfavorecer determinadas correntes, mas o importante é que nós temos aqui, diante das nossas câmeras, alguém que testemunhou a ditadura e, felizmente, ele soube descrever de uma forma sintética que nós compreendemos. E acredite, eu voltei ao tempo. Mas você que está nos ouvindo aí, você voltou ao tempo também? Você tem alguma coisa a dizer sobre esse período que parece que foi a época do AI-5, pelas descrições que ele está fazendo aí? Milton Torres, nós vamos adiantar aqui nossa conversa, Milton Torres. Apesar
desta família desestabilizada, apesar de você participar desses movimentos estudantis, parece-me que você era uma pessoa religiosa. De onde veio essa religiosidade sua, Milton Torres? Eu sempre fui muito religioso. Eu era religioso porque a minha família era uma família muito católica. A minha avó estava muito envolvida com a Igreja Católica. Ela era responsável por cobrar o dízimo. E muitas vezes ela me pedia que no domingo eu saísse de casa em casa cobrando o dízimo para ela. Eu ajudava com essa tarefa. Eu frequentava grupos de jovens da Igreja Católica, que se reuniam no sábado à tarde. E os padres sempre foram muito gentis comigo, gostavam de mim. Eu dizia que havia duas instituições que me acolhiam nessa fase mais negra, de medo, de insegurança, de incertezas, e essas duas instituições eram a escola e a igreja. Então, quando eu ia para a escola, eu me sentia protegido. Os professores e as professoras gostavam de mim, tanto que eu sempre decidi ser um bom estudante por causa do carinho que eu recebia na escola. Em geral, os meus colegas, de vez em quando havia algum tipo de bullying, mas em geral os colegas também eram bastante amistosos, bastante afáveis, não é? E com isso eu me sentia muito à vontade na escola. E o outro lugar onde eu me sentia à vontade era na igreja. Então, eu participava de encontro de jovens, quando havia peças na Igreja Católica, eu desempenhava papéis nessas peças, estava sempre com a minha avó indo às missas. Então, a Igreja Católica teve um papel muito importante. Então, desde criança, pela falta do pai, e sendo criado apenas pela mãe e pela avó, com duas irmãs, eu era o único homem da casa. Não é? Então, eu senti essa necessidade de estar num ambiente onde eu pudesse ter um relacionamento com rapazes, não é? E com pessoas do sexo masculino. Então, eu jogava no time de futebol do bairro, eu participava dos encontros da Igreja Católica, eu estava sempre envolvido de alguma forma com as atividades da escola, porque eu sentia falta desses ambientes em casa, né? Então eu saía para isso. E eu acho muito interessante porque eu era tão religioso que as pessoas diziam que eu ia me tornar padre. E por causa disso, no time de futebol, por exemplo, os meninos não diziam palavrões na minha frente, porque eu tinha aquela reputação de que eu me tornaria padre. Então, eles estavam sempre com aquela preocupação de não ofender essa pessoa. E eu era o capitão do time de futebol, porque eu sempre fui líder, sabe? Eu sempre tive, assim, uma disposição para a liderança. Não era o melhor jogador, mas era o jogador que mandava nos outros. Então foi isso. Foi assim que a religião entrou na minha vida, não é? Entrou de uma maneira muito importante, e tanto a religião quanto a decisão de seguir uma vida acadêmica, uma vida de estudo na escola, as duas coisas são muito interligadas, né? Religião e escola. Então, eu acho que isso foi fundamental para que eu me tornasse uma pessoa religiosa, e sempre usava um crucifixo enorme no peito, né? Que era o símbolo da minha dedicação, da minha lealdade a Deus. Então foi basicamente isso que aconteceu na minha infância e na minha adolescência. Milton Torres, quem foi seu aluno? E a gente conversa com vários que já foram seus alunos aí. A gente, quando fala do Milton Torres, sempre existe aquela frase, não? Ele é disciplinado, ele é metódico, ele tem ali tudo organizado. Nessa entrevista, nós vemos que isso você não aprendeu na universidade, isso você já trouxe da vida, né? Pela sua descrição aí desse período, da sua fase. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Daqui a pouco nós vamos saber como é que uma pessoa que teve uma infância dessa, que viveu dessa forma, conseguiu ser o que hoje ele é, um professor de uma universidade. É muito importante essa história para você que está nos ouvindo e para qualquer pessoa que tem conhecimento de alguém que tem uma trajetória dessa natureza. Quando você era professor, na Bahia,
Milton Torres. Você foi professor no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Mas parece-me que você também era professor em outra universidade ou em outra faculdade, em Feira de Santana, não é isso? A sua informação está quase correta, mas não está totalmente correta. Muitas pessoas me perguntam assim, como é que você consegue ser tão organizado, você consegue ser tão produtivo, né? Quais são os seus métodos de estudo? Que conselho você tem para me dar? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Tá certo? Muita gente me pergunta isso, muita gente me pede ajuda. E geralmente eu falo assim para eles, olha, eu não sei o que dizer para você, porque, de fato, como você mencionou, essa é uma característica que eu sempre tive. Eu sempre fui metódico, sempre fui organizado. Eu sou uma pessoa que se dá muito bem com rotinas. Tem gente que não gosta de rotina. Pois eu gosto de todo dia acordar no mesmo horário, estudar no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, jantar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Tá certo? A minha vida é uma vida organizada, é uma coisa que é natural. Eu não fiz nenhum esforço para que eu fosse assim. Eu já nasci assim, tá certo? Na medida em que eu posso me organizar, né? Porque há situações em que eu não posso me organizar, porque não agora. Eu, de fato, fui professor de algumas universidades ao longo da minha carreira docente. Você se equivocou com respeito à universidade. Não era a Universidade de Feira de Santana. Eu era professor da Universidade Federal da Bahia. Eu fui professor 8 anos da Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Letras, que fica lá no campus de Salvador. Então, eu estava a 130 quilômetros de Salvador, quando era professor do IAN, e eu passava metade da semana no IAN e metade da semana na Universidade Federal da Bahia. Depois da Universidade Federal da Bahia, eu também fui professor durante 5 anos na Universidade do Texas, que é uma universidade secular, não tem nenhuma filiação religiosa. Depois disso, fui professor aqui no UNASP, durante 13 anos. No momento, eu estou meio que emprestado à CPB, mas o UNASP tem conversado comigo para poder voltar e dar algumas aulas no UNASP. Eu estou trabalhando atualmente como tradutor freelancer para a CPB. Estou trabalhando para o MEC também, eu sou avaliador de cursos no MEC. E trabalho também para uma editora chamada Editora Casulo, que é uma editora de materiais didáticos para as escolas públicas. Inclusive, acabei de traduzir o livro O Pequeno Príncipe, que entrou em domínio público, mas não a tradução, e essa editora me pediu que fizesse a tradução da obra para poder distribuir essa obra para as escolas públicas. Então, são vários esses trabalhos que eu realizo, e, no momento, este é o primeiro ano, desde que eu comecei a dar aulas, em que eu não estou dando aulas. Mas, no segundo semestre, vou dar aulas. Então, eu não vou ficar sem dar aulas este ano, só não estou dando aula neste semestre. Então, você é um pastor que dá aulas, você é um pastor que vive no campus, na universidade. Me diga, quando é que você decidiu que ia ser professor, ia ser pastor? Se na sua infância diziam que você ia ser padre, e agora você é professor, você teria condições de dizer quando foi que essa escolha aconteceu? A mudança na minha trajetória foi, assim, motivada por vários aspectos. O mais importante de todos foi eu ter conhecido uma moça adventista. Padre não pode casar. E eu conheci essa moça adventista, terceira geração de adventista, chamada Tânia. O avô dela já era adventista. O avô dela tinha participado da série de conferências que abriu a igreja de Bias Fortes, em Belo Horizonte, que é uma das igrejas adventistas mais tradicionais de Belo Horizonte. E uma das mais antigas. E a família, então, era uma família muito comprometida com a igreja. E nós começamos a namorar muito cedo, porque mesmo tendo essa índole para ser padre, e mesmo as pessoas dizendo que eu ia ser padre, eu não tinha decidido ainda ser padre. Isso era o que as pessoas falavam, né? Mas eu queria ter realmente um relacionamento com uma moça. E eu encontrei a minha esposa, não é? Que foi a minha primeira namorada, aos 11 anos de idade.
aos 11 anos de idade, nós começamos a namorar na fila de ir para a escola. Nós estávamos em escolas públicas, uma perto da outra, e eu ia com ela no ônibus, e a gente começou a se interessar um pelo outro, e tivemos um longo namoro, namoramos até o casamento, né? Foram aí 10 anos de namoro, dos 11 aos 21 anos, nos casamos com 21 anos. E aí eu percebi que realmente eu queria me relacionar com a Tânia, eu queria ter esposa, e ela me ajudou a fazer a transição para a igreja adventista, né? Vim para a igreja adventista. Então, eu diria que esse fator foi um fator muito importante para eu tomar a decisão de ser pastor, porque eu não queria ser padre, porque padre não podia se casar, mas pastor podia se casar, então era um aspecto importante. Agora, mesmo eu tendo tomado essa decisão de ser pastor, eu não tomei essa decisão voluntariamente. Você já deve ter ouvido falar, e muitos pastores falam isso, que eles se sentiram chamados de um jeito que eles não podiam recusar o chamado. Então, essa foi a minha impressão. Para ser honesto com você, Ricardo, eu nem queria ser pastor. Eu não queria ser pastor. O que eu sempre quis era ser professor. Mas eu me tornei pastor porque Deus foi me levando a certas circunstâncias que me obrigaram a aceitar o chamado dele. E quando eu terminei de fazer teologia, quando eu fui fazer teologia, eu disse para Deus assim: bem, eu estou indo fazer teologia porque eu sinto que esta é a tua vontade, mas eu não quero ser pastor. Então não precisa me fazer chamado quando eu terminar o curso teológico. Eu vou fazer teologia porque eu sinto que eu tenho que ir, porque é a vontade expressa de Deus, mas eu não faço questão de receber o chamado. Então, na minha turma, enquanto estava todo mundo orando para ter um chamado, eu estava orando para não ter o chamado, porque eu queria voltar à minha vida normal, e eu não queria seguir na carreira de pastor. Mas eu recebi o chamado, e eu tinha deixado isso aos cuidados de Deus. Eu tinha falado com ele: olha, se o chamado vier, eu vou aceitar, eu prefiro não ter chamado. E eu não menti para Deus, eu falei: você sabe que eu não queria ser, então se você fizer o chamado chegar até as minhas mãos, eu vou aceitar, mas não é a minha preferência. E o chamado chegou, mas chegou de um jeito que eu nunca pensei que seria possível, porque eu queria ser professor, e o primeiro chamado para ser pastor foi para ser professor do ENA. Então, era um chamado para ser pastor, mas era um chamado para ser professor. E a minha vida inteira, o meu ministério inteiro, eu fui pastor em 3 circunstâncias. Em todas essas circunstâncias, eu era o pastor e professor. Quando eu fui missionário no Alasca, eu era o pastor da igreja e professor da escola adventista. Quando eu fui pastor da igreja de Nazaré, em Salvador, eu era pastor da igreja e diretor do Colégio Adventista de Salvador. Quando eu fui pastor de uma igreja mexicana no Texas, eu era pastor da igreja mexicana e era professor da Universidade do Texas. Então, eu nunca fui pastor, apenas pastor. Quando eu era departamental de educação, quando me convidaram para ser departamental de educação, vieram à minha casa e bateram o pastor Helder Rocha, o pastor Clóvis Bunzen e o pastor Carlos Alberto Rosa de Oliveira. Os 3 foram à minha casa me convencer a ser pastor, a pegar o distrito de Nazaré. E depois eles vieram à minha casa para me convencer a ser pastor de Nazaré. Aí depois que eu já era pastor de Nazaré, o pastor Helder me convidou para ser departamental de educação. Aí foi só ele que me convidou. E eu falei com ele assim: eu aceito, desde que não atrapalhe as minhas aulas. Foi o que eu falei para ele: se ser departamental de educação não atrapalhar as minhas aulas no Colégio Adventista de Salvador, eu aceito, porque eu fui pastor e fui diretor da escola dando aulas, eu aceitava. Ele falou: não vai atrapalhar não, a gente divide, você fica 2 dias no Colégio de Salvador e nos outros dias você é departamental de educação. E foi assim que eu me tornei departamental.
porque eu sentia que a minha principal vocação era para ser professor. Essa pergunta aí me pegou de surpresa. Essa eu não imaginava que você fosse me fazer. Assim, até onde eu saiba, em casa. E os amigos me ligavam às vezes dizendo assim: Milton, por que você não sai? Você vai ficar louco, você precisa sair de casa, você precisa vir. E a verdade é que alguns desses amigos que me ligaram morreram. Porque a verdade é que, em nome da religião, tantas coisas foram feitas que são terríveis, né? Por exemplo, quando a anestesia foi inventada, muitos pastores e padres proibiam as mulheres de usar a anestesia, por causa da passagem de Gênesis que dizia que a mulher deveria conceber em dor. Então não aceitavam a cesariana, não aceitavam o uso da anestesia. Hoje nós aceitamos normalmente, não tem nenhum problema. Quando quiseram libertar os escravos, muitos religiosos foram contra, dizendo que na Bíblia não havia nenhuma proibição contra os escravos. E hoje, nós religiosos não conseguimos nem conceber a possibilidade de manter pessoas na escravidão. Eu tenho muita facilidade para poder confrontar as pessoas quando eu acho que elas estão agindo de uma forma injusta. Lutero foi lá e pregou as teses na porta da igreja, né? De vez em quando eu faço isso também. De vez em quando eu vou e posto as teses e prego as teses na porta da igreja, né? Às vezes eu confronto alguns administradores, alguns pastores mais experientes, alguns membros de igreja, né? Em coisas com as quais eu não concordo, né? E por isso muitas vezes as pessoas reagem de uma forma negativa às minhas colocações, porque geralmente ninguém gosta de ser contrariado, e eu tenho essa facilidade para contrariar as pessoas. Não é uma virtude, não é uma qualidade da qual eu me orgulho, mas eu, sendo honesto com a sua pergunta, e eu faço isso em respeito às pessoas que estão me ouvindo, porque algumas vezes eu já estive sentado ali no público, sentado na aula da igreja, e ouvi um pastor dizendo assim: a palavra de Deus diz isso, e eu morri de vontade de levantar a mão e dizer assim: eu não vejo isso nisso, eu não acho que a palavra de Deus está dizendo isso. A palavra de Deus não diz isso. Essa é a sua interpretação do que a palavra de Deus. Eu falo sobre a educação dos filósofos. Então, por isso que o livro se chama Alunos e Discípulos. Então eu mostro exatamente como era a educação naquela época. E a gente vai perceber, se vocês lerem o meu livro, vocês vão perceber que há muitos detalhes, não todos. Houve mudanças, e algumas mudanças que são deletérias, que são prejudiciais. Por exemplo, a educação antiga era baseada na convivência. Esse é o aspecto mais importante. Os gregos usavam a palavra sinucia para descrever a convivência. Convivência é o aspecto mais importante. A convivência do mestre com os alunos. O professor praticamente passava o dia inteiro com os alunos, como Jesus passava o dia inteiro com os discípulos. Então, eu falo com bastante detalhes em relação a isso, nesse livro meu, chamado Alunos e Discípulos, e que é vendido por uma editora chamada CS. As pessoas falam muito mal dos educadores e dizem assim: esses professores tradicionais. E quando falam tradicionais, eles querem dizer autoritários. E eu respondo para eles: eu vivi durante a ditadura e não me lembro de ter visto nenhum professor autoritário. Eram professores que me amavam, professores que cuidavam de mim, que se interessavam por mim, que se tornaram meus modelos. Professores a quem eu admiro até hoje. Professores em razão dos quais eu me tornei professores. Somos parte da única profissão que fala mal dos seus próprios profissionais. Porque eu nunca vi um médico falando mal de outro médico. Eu nunca vi um dentista falando mal de outro dentista. E eu escuto professores falando mal de outros professores. Professores que vão lá para frente e falam assim: olha, no passado os professores faziam desse jeito, desse, e está tudo errado. A gente tem que fazer do jeito novo. E eu falo assim: que esperança nós, educadores, vamos ter quando nós falamos mal da nossa profissão? Quando nós falamos mal dos nossos professores? Nós devemos estar defendendo esses professores e não atacando.